Filosofia da Técnica Física para a Conquista da Autoconsciência. TFCA. O que é? Como surgiu? E qual o seu objetivo? É o que veremos ao longo desta narrativa sobre a abertura do trabalho. Irmos em busca das estrelas, no espaço exterior, sem procurarmos explorar verdadeiramente nosso espaço interior para nos conhecermos melhor, é o grande drama que vive atualmente o ser humano na Terra. Dos tempos antigos até hoje, grande parte da humanidade só mudou tecnologicamente. O planeta ficou pequeno e podemos chegar a qualquer ponto dele rapidamente, sem maiores problemas. O planeta ainda anda envolto em guerras fratricidas, pela conquista de bens materiais, ou do escravagismo de milhares de mentes para interesses específicos, sejam eles de caráter político ou religioso. A sede de se saber algo mais acerca de si mesmo é tônica fundamental da era que estamos atravessando, pois o homem sempre indagou acerca de si mesmo, encontrando 1000 respostas, mas que sempre o deixaram em duas posições, entre crer e duvidar. A fantasia, os mistérios e a mística dão respostas, numa mistura em que o ser humano se confunde entre o real e o irreal, aquilo que é e aquilo que ele pensa ser ou é. Conquistar a autoconsciência é estar, na verdade, consciente não só de si mesmo, mas de todo o universo que nos cerca, despido de preconceitos, rótulos e condicionamentos alienantes, através de nossa vivenciação do dia a dia, geração após geração. Durante a narrativa de apresentação deste trabalho, após esse pequeno histórico, vocês vão tomar conhecimento daquilo que Maria da Aparecida de Oliveira, a Bianca, tem para lhes transmitir. Ela nasceu em Eubank da Câmara, pequena cidade do interior de Minas Gerais, no ano de 1947. Aos 28 anos, teve um contato inédito de terceiro grau com seres extraterrenos, o qual descortinou a sua visão para campos ainda inexplorados da existência humana, o que veio ampliar de modo radical toda a sua compreensão de vida. Fato esse que se deu em 1976. Hoje, Bianca tenta transmitir a todos quantos se interessarem conhecimentos que foram adquiridos em todos esses anos de experiência. Conhecimentos esses que demonstram as infinitas possibilidades do ser humano. A técnica física para a conquista da autoconsciência é constituída de exercícios simples, mas que devem ser realizados com muito empenho e perseverança, para se alcançar os resultados de forma gradual e que irão facultar a cada um de nós a ampliação da noção do mundo que nos cerca e de nós mesmos em relação ao Criador. É certo que vamos falar de um assunto muito delicado. Assunto esse que vem afligindo o ser humano desde que nele emergiram os primeiros lampejos de consciência.
de lá para cá, a morte deixou de ser para o ser humano consequência natural do que vive. E o homem mergulhou em busca da resposta a esta pergunta: existe vida após a morte? Acompanhando esta pergunta, surgiram várias outras. Se existe, como seria? Seria um mundo de luz ou de trevas? Seria esse mundo de formas ou não? Se não existem as formas, a luz, nem a escuridão, como seria? Será que ao morrer seríamos lançados em um espaço vazio, com luz suave e névoa fina, onde reina a paz eterna? Será que esse mundo tem brisa, ou será ele frio e escuro? Ou quem sabe, até mesmo exista a dor, ou ainda nada disso exista, e a morte seja o fim de tudo, o esquecimento eterno. Quem sabe? O conhecimento que hoje tenho nesta área só me foi possível depois que comecei a praticar a técnica física para a conquista da autoconsciência, ensinada a mim por Kahan. Técnica esta que tem como objetivo a conquista da autoconsciência. Segundo Kahan, somente a autoconsciência poderá responder estas perguntas. Por esta razão, bendigo o momento em que estava cheia de dúvidas, e ele, Kahan, ajudou-me dizendo: saia de tua matéria, e verás que tu és a mente que pode ver, que pode sentir, aprender e raciocinar. Então, poderás entender que a matéria é somente uma parte sua, e não totalmente você. Confesso que naquele momento não entendi as palavras de Kahan, nem tampouco pensei que um dia poderia entendê-las, pois, como todos os seres humanos, não fugia à regra. Era mais fácil para mim acreditar que estava certa em meu caminho do que buscar a confirmação em outro lugar, pois quase nunca gostamos de admitir que estamos errados, principalmente quando se trata de nossas convicções religiosas. Em se tratando do mundo espiritual, foi sempre mais fácil imaginá-lo do que participarmos dele. Em princípio, estávamos impossibilitados de participar do mundo espiritual em razão do grande bloqueio que sofremos com a queima de nossos neurônios na época do acidente com a Terra, como disse Kahan. Mas também palavras dele dão-nos conta de que nossa recuperação está sendo magnífica e, por isso, já podemos deixar de imaginar o mundo espiritual e participarmos dessa grande realidade, que é a inexistência da morte. É bom lembrar que não estamos aqui para dizer qual grupo ou seita religiosa está certa em suas convicções. Kahan diz que tudo o que existe foi ou é necessário. Cabe a cada um fazer esta autoanálise, ou quem sabe, estas perguntas: o mundo espiritual existe? Estarei preparado para descobri-lo? Minha fé ou o grupo a que pertenço está me bastando? Serei capaz de viver equilibradamente sem minhas fantasias atuais para encarar a grande realidade que me espera? Ao me deparar com esta realidade, acaso não ficarei por demais vaidoso de mim? E as outras pessoas continuarão as mesmas para mim? Estando de posse desse conhecimento,
Para que fins o usaria? Se acha que estas perguntas ou esta autoanálise já foram feitas, espero que as únicas respostas que lhe faltem sejam estas. Quem é você? O que é você? E por que você? Para que eu possa falar sobre estas 3 perguntas, voltaremos ao meu segundo contato com Carran. Vale aqui um esclarecimento. Foi nesse contato que tive a oportunidade de conhecer Zir, habitante de um outro planeta que não o de Carran. Zir, uma pessoa que saiu do conforto de sua terra para viver entre nós e acompanhar de perto o nosso desenvolvimento físico, mental e tecnológico. Foi este homem, Zir, que ao perceber que eu não tinha entendido as palavras de Carran, explicou-me: Não, Bianca. Não é desta consciência que estamos falando, mas de uma outra, de um outro tipo de saber. Quem é você? Não se limita em quem é você agora, mas é também quem você foi antes desse agora, em vidas passadas. O que é você? É o estudo que você fará sobre seu corpo físico, para que possa dominá-lo. E por que você? É o entendimento que você vai adquirindo das vidas passadas, do domínio sobre sua matéria. E provavelmente entenderás no futuro o porquê até mesmo deste momento de agora. É sabido que vários grupos trabalham em busca da autoconsciência. E essa busca não teve o seu início agora. Provavelmente se iniciou no momento em que o homem, vendo um corpo sem vida, chorou porque sentiu a dor da separação, da perda. Nesse momento, uma grande pergunta desponta em seu raciocínio. Será que viver é só isso? Se assim for, não tem sentido viver. A partir daí, iniciava-se a grande busca, a busca incansável da autoconsciência. E muitos foram os acertos e erros da humanidade em busca desse conhecimento por falta de dados concretos. Mas muitos foram e continuam sendo os caminhos a percorrer. Algumas pessoas preferem o caminho da abstinência, outras, o da autoflagelação. E existem outros ainda que buscam o caminho da autoconsciência através até mesmo do jejum e da meditação. Enfim, de uma forma ou de outra, todos buscamos ter acesso ao mundo espiritual. Mas poucos são os que até agora o conseguiram. Infelizmente, alguns dos que puderam ter certeza da vida após a morte, não sabemos se por vaidade ou por falta de informações, mudaram seu comportamento. E a imagem deixada por essas pessoas para seus seguidores ou admiradores acabou por dificultar tremendamente o acesso ao mundo espiritual. Essas pessoas, não se sabe bem qual a razão, limitaram e continuam limitando suas vidas, renegando praticamente tudo o que existe no mundo físico, deixando quase sempre a nítida impressão
de que fazer parte do mundo físico ou material seja a parte negativa do ser, ou ter matéria e gostar dela seja prova da imperfeição humana. Queremos lembrar que este trabalho tem importância fundamental para nós seres humanos. Segundo Carran, não é a primeira vez que esses exercícios são ensinados aqui em nosso planeta. Infelizmente, o objetivo deste trabalho sempre foi modificado em função das interpretações dos fatos que nos ocorrem fora do corpo físico. Esperamos que isso não ocorra agora, pois os tempos são outros e o entendimento também. Carran diz que a interpretação dos fatos só mostra a falta de entendimento sobre os mesmos. Pois, se entendemos, não interpretamos, sabemos. Carran lembra ainda que tudo o que existe foi criado pelo Criador, e ele não vê defeito em sua obra. Também, conforme suas palavras, somente depois de termos acesso a nós mesmos, é que teremos meios para saber se estamos ou não sendo coerentes com a grande realidade do universo.